Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou tentar responder aqui uma pergunta, mas eu não sei bem se existe uma resposta para isso. Concreta, né? Porque isso é muito da pessoa, mas sobre a questão de amizade espiritual e amizade física. Se existe alguma diferença, como isso funciona a nível extrafísico. Olha, é difícil responder, porque amizade é amizade. E como diz aquela célebre frase, né? Assim na terra como no céu. Então, a amizade ela acontece em muitos níveis, né? Só que é difícil a gente achar, porque a amizade ela tem a ver com respeito, cumplicidade e principalmente interesses afins. Então, eu acho que a amizade é um termo muito amplo para a gente falar em relação à parte física ou espiritual, pensando assim. Porque eu posso ter um amigo meu fisicamente aqui, que espiritualmente, de repente, a gente não tem uma afinidade em relação a assuntos quanto à conexão de Dharma, né? Porque todos os Dharmas se confluem, de certa forma, para que gere uma harmonia universal. Mas enfim, quando a gente fala de amizade a nível físico, humano, a gente tem que ter uma afinidade de assuntos, tem que ter uma afinidade de interesse, tem que ter uma afinidade de prática, de tudo. Então a amizade se constrói a partir de afinidades. Se a gente não tem afinidade, a gente pode ser colega, né? Existe uma diferença entre colega e amigo. Colega é uma pessoa passageira ali que está no seu dia a dia, mas que não tem a cumplicidade, não tem a confiança, né? Principalmente a confiança, que é o que se ganha com o tempo e o que se perde depois para conquistar é difícil, em relação às pessoas. Então a amizade ela tem muitos níveis, só que ela não tem uma segregação em relação à parte espiritual. Porque a partir de determinado ponto, quando a gente começa a despertar consciência, a se conectar com algumas coisinhas, eu não sou dono da verdade, como eu sempre digo, né? Só estou colocando meu ponto de referência, a forma como eu penso, sinto e tento aí interagir. Mas quando a gente desperta para algumas questões, principalmente se observando e observando as pessoas, e observando o que está ao nosso redor, né, a nível físico e extrafísico, a gente percebe que tem muitas pessoas que tentam nos atacar pela forma como a gente é, e muitas pessoas acabam se identificando, até idolatrando a forma como a gente se põe ou se coloca perante o mundo. Ambas se tornam tolas, ambas desperdiçam muita energia. Porque a partir do momento que a gente coloca a imagem da pessoa, o jeito da pessoa, a ação da pessoa como um norte, a pessoa se torna o norte, e não o ensinamento, não a prática, não o cultivo. Então o que a gente faz é pegar tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente verifica ou sente de bom em relação às pessoas e ao meio, e cultiva na gente. Porque se aquilo é bom, se aquilo cria um ponto de referência positivo, te tira do estado, às vezes de inércia ou de sofrimento, né? Então você não imita a pessoa, você cultiva a prática, o meio ou a forma em que ela chegou àquele estado de felicidade ou de torpor. Ou de repente, uma pequena iluminação, uma iluminação. Então você não imita a pessoa, é a mesma coisa. A gente pega aí Cristo, Jesus de Nazaré, né? Que a consciência é crística. Então Cristo não existe enquanto pessoa, Cristo é uma consciência, é um estado de consciência, que não é físico, só humano, ele é cósmico. Senão também não faria sentido falar que Deus e Cristo são um. São um porque, em essência, energia, consciência, faz parte da mesma fonte. Mas enquanto ser manifesto, Jesus de Nazaré. Assim como Siddhartha Gautama, ou Gautama, né? Siddhartha Gautama, vô. Gautama, neto. Então, quando a gente pega a história toda para olhar, a gente percebe que tem algumas passagens que dão a entender que, quando a gente começa a estudar e praticar, vale a prática, vale o ensinamento e vale a forma como a gente manifesta isso para conosco e para com o meio. Por isso que eu repito isso muitas vezes. Porque quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a cultivar, a gente tem que colocar isso em ação, em palavras, em ajudar o próximo. Não por uma obrigação, não porque, nossa, eu estou praticando, eu tenho que fazer isso. Não. Se torna um estado natural de que você percebe o sofrimento no mundo e no meio, e você tenta aliviá-lo, porque o mundo e o meio também são partes inerentes de todos nós. Então não existe uma divisão. O mesmo ar que entra no meu pulmão vai entrar no pulmão de várias pessoas. Eu já repeti isso várias vezes, né? O mesmo ar que entra aqui vai entrar no pulmão de outra pessoa e qualquer outro fluido a nível terra, enquanto a gente estiver usando um corpo terrestre aqui na Terra, todo fluido, toda química, ela passa por constantes mutações e o mesmo ar que está no meu pulmão vai estar no pulmão de uma outra pessoa transmutado.
ali em gás carbônico e oxigênio. Então, tudo tem o seu ponto de transmutação. A nível espiritual também. Então, as amizades a gente cultiva por interesse afim. E não é porque o interesse muda, porque o caminho ou a forma de chegar ao mesmo fim, ou à mesma conclusão, ou ao mesmo despertar, seja diferente de um para o outro, que não possa haver amizade. É por isso que eu falo que a amizade vem com respeito. O respeito vem antes de qualquer coisa, com contra ou a favor de qualquer pessoa. Se você quer atacar uma pessoa, tenha respeito por você em relação ao meio e às leis do céu e da terra, porque daí você não vai contra. A energia, como eu sempre repito, há anos e anos, a energia não gosta de ser manipulada, ela é conduzida. Existe uma diferença muito grande, que para quem não concorda ou acha que isso é leviano ou besta, é bom repensar. Eu não sou dono da verdade, estou colocando o meu ponto de vista. Porque manipular as coisas é muito fácil, basta usar os elementos corretos. Conduzir depende de você estar em harmonia com as leis naturais das coisas e a lei natural do céu e da terra. Então isso tem que estar em nós, como um cultivo, tem que fazer parte, tem que estar no corpo, tem que estar na mente, tem que estar na ação e na reação, quando é necessário, até que a gente possa estar na não ação, que é o agir naturalmente, cultivar a harmonia de todas as coisas. Então a amizade é basicamente isso, é um cultivo de interesses afins para um resultado comum para essas pessoas que fazem parte dessa sanga, dessa tribo, desse meio, ou dessa infância, ou da melhor idade, não sei. A amizade vem assim. Só que é muito difícil a gente achar pessoas que tenham interesses afins em relação ao que a gente é para conosco. Então tem que haver um respeito em relação ao passado. E é por isso que eu falo, qualquer pessoa que pratique arte interna, pelo menos das coisas que eu faço, qualquer um que tiver preconceito contra os outros, ou contra quem é ou foi, não fica muito tempo. Porque quando você começa a se conectar com o coletivo, se conectar com a verdade das pessoas, se você tiver um julgamento preconceituoso, você não suporta isso. Porque você vai perceber o sofrimento em você. Você tem que aprender a depurar e a lidar com isso em relação a se conectar com as pessoas para que você não puxe. E é por isso que eu falo que é gradativo e é por isso que ninguém abre ponto ou canal sem o momento correto. Porque senão o corpo não aguenta. Por motivo simples. Identificação. Enquanto existe identificação, existe sofrimento. Porque não tem o que fazer. E é por isso que a gente aprende, quando a gente se conecta e a consciência vai expandindo, você sente o sofrimento das pessoas e do meio coletivo todo. E quanto mais você expande, se é a nível terra ou universo, mais você percebe a unidade das coisas, tanto boas como ruins, em relação ao que? Ao centro. O centro é o que? O vazio primordial, que é harmonia. Então a gente busca a harmonia de todas as coisas, que de certa forma faz parte da dissolução, mas não da forma em terminar algo. Quando eu falo de dissolução, o pessoal às vezes dá até uma travadinha, né? Não, vai dissolver, vai deixar de existir. As pessoas têm um conceito de existência muito equivocado entre vida e morte. Então vamos um pouquinho além disso, né? Vamos tentar entender que a gente tem que transitar sobre tudo isso em estado de consciência desperto. Em outros níveis, claro, né? Mas a nível humano, vamos interpretar dessa forma. E a amizade é assim, a gente cultiva e ninguém tem que estar como amigo ou como colega. Tem que estar como afim, para trilhar um caminho que seja pelo menos paralelo. Porque cada um vai trilhar o seu, cada um é um universo individual e não existe ninguém que é melhor ou pior do que o outro. Alguns vão escolher um caminho mais difícil, alguns mais fáceis. Essa escolha, ela não é física, óbvio, ela acontece antes do físico. Mas enquanto a gente estiver no físico, a gente pode usar práticas, meios e métodos para que a gente evite passar por certas situações que não são necessárias mais, desde que a gente pratique aquilo que desenraize, depure, que a gente possa despertar alguns canais, abrir alguns pontos internos do nosso corpo para que a gente tire a identificação e possa realmente cultivar amizades que são afins. Porque o final é tudo mesmo. Todos são, de certa forma, irmãos, mas não em estado de consciência manifesto. Então tem que ter uma afinidade, tem que ter uma conexão monádica, de certa forma, mas principalmente boa vontade, porque independente da mônada ou do ser que você seja ou foi, a partir do momento que você tem alguém que não te julgue e te abrace, a sua energia pode se transmigrar, inclusive, entre seres. Então aí vai muito da condição, da boa vontade e do amor que se pratica, né? Tá certo, pessoal? Acho que é isso. Qualquer coisa a gente vai conversando. Abraço, tudo de bom.